O Senhor das Moscas, do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1983, o escritor inglês William Golding, é pouco comentado no Brasil, né? Até o autor também é pouco conhecido, mas eu acho uma pena. O Senhor das Moscas, ele não é apenas uma história qualquer, né? Porque ele tem muito a nos ensinar. Ele é na mesma linha de outras grandes distopias, como Admirável Mundo Novo, né? Que a gente aprende com a ficção. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais, né, sobre Sir William Golding e sua obra mais famosa, que é essa daqui, O Senhor das Moscas. Se puder, deixe seu like, se inscreva no canal para a gente divulgar cada vez mais literatura. Antes de qualquer coisa, você precisa saber, né, e muita gente lê O Senhor das Moscas sem saber isso, né, que existe um clássico da literatura juvenil inglesa chamado A Ilha de Coral, que é do século XIX. E foi nessa história que o Golding se inspirou para criar O Senhor das Moscas. Ele não quer esconder de ninguém essa inspiração, tanto é que ele vai usar o nome dos seus personagens principais, o mesmo nome do clássico da Ilha de Coral, né? Ele quer mostrar, na verdade, ele quer contradizer a história da Ilha de Coral. E aí que é a originalidade da sua própria história, que é O Senhor das Moscas. Enquanto na Ilha de Coral as crianças constroem um mundo ideal, né, com lei, com ordem, com religião cristã, né, não podemos esquecer, século XIX, já há bastante tempo. Praticamente, então, aquela história era uma utopia. Em O Senhor das Moscas, o escritor William Golding, ele quer nos mostrar o contrário, ele quer nos mostrar a maldade inata que existe nas crianças e que desmente a ideia famosa do filósofo Rousseau, que dizia que o homem era bom por natureza, mas a sociedade é que o desvirtuaria. Então, quando você for ler O Senhor das Moscas ou reler, perceba que no final do livro tem uma citação irônica à Ilha de Coral, que muitos leitores não entendem por não conhecer esse clássico, né, do século XIX, tá? Então é muito interessante fazer o paralelo entre as duas histórias. A história de O Senhor das Moscas, ela se passa durante a guerra, e um grupo de meninos ingleses, todos menores de 12 anos, esse grupo ele é evacuado de uma cidade antes que ela seja ali bombardeada, né? Mas o avião que estava levando os meninos cai no Oceano Pacífico e eles só conseguem chegar a uma ilha desabitada, né? Primeiro eles não sabem nem que é uma ilha, mas aí eles sobem na montanha e percebem que é uma ilha. O piloto morreu e sem nenhum adulto por perto, eles vão ser obrigados a se virarem sozinhos para sobreviver. Mas o que é surpreendente nessa história é que eles começam reproduzindo a mesma sociedade em termos de ordem, só que depois eles também vão reproduzir aquela sociedade da guerra, em que as pessoas deixam aflorar, né, a sua maldade, a maldade que tem dentro de si, e se matam em uma guerra estúpida. Então, é uma distopia. Então, enquanto a Ilha de Coral era uma utopia, O Senhor das Moscas é uma distopia. Ralph e Jack, que são os meninos mais velhos, né? No início, até eles se ajudam, mas aos poucos vão deixando mostrar quem eles são de verdade, né? E eles brigam pelo poder de ser o chefe da ilha. Um é um pouco mais sensato, quer fazer uma fogueira para atrair talvez um avião, outro navio, mas o outro não tem nada de sensato, né?
Tem um personagem que claramente é o mais inteligente do grupo, é aquele que pensa, e que por ser gordo, eles o chamam de gordinho, justamente o apelido que ele pediu para não ser utilizado. Então, gordo, o único dos meninos ali que usava óculos e sofrendo de asma, esse personagem é o estereótipo do indivíduo frágil que por isso mesmo torna-se chacota dos outros. Ou seja, até mesmo em uma ilha deserta, né, é praticado o bullying. Então, é o tempo todo, aquela sociedade que eles formam ali é uma reprodução em miniatura da sociedade tida como civilizada. O título O Senhor das Moscas tem duplo significado. Na história, uma cabeça de porco selvagem é colocada em um espeto e ela se enche de moscas, tá? Então, seria como se o personagem fosse o dono daquela cabeça, o dono daquela sociedade. Mas o Senhor das Moscas também é outra forma ou outro nome para diabo, a tradução hebraica para Beuzebu, tá? Então o Senhor das Moscas também é diabo, então ele brinca com esse duplo sentido. O Senhor das Moscas foi publicado em 1954, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, e foi justamente pelo escritor ter lutado na guerra e visto os horrores do que o ser humano é capaz, que ele resolveu então escrever essa história. É uma história, então, se você faz o paralelo, é uma história que foi escrita sob a influência do nazismo, do stalinismo e do medo de que outras bombas, como a de Hiroshima, né, fossem lançadas, né? Sobre a guerra, o escritor que serviu ali na marinha inglesa, né, ele chegou inclusive a declarar, né, dando uma entrevista, abre aspas, qualquer pessoa que tenha passado por esses acontecimentos terríveis sem entender que o homem produz o mal como a abelha produz o mel, está cega ou louca. Então, é uma visão bem pessimista que ele tem do ser humano, dizendo que o mal é inerente ao ser humano. Além do impacto da guerra, o Golding, ele foi professor em escolas de educação básica, né? Então, ele conseguiu estudar, né? Ele observava, né, como se dava ali o comportamento das crianças, o comportamento infantil. E ele vai trazer esse conhecimento que era dele, né, para o romance. Então tem a influência da guerra e tem ainda essa particularidade dele ter sido professor. É um livro pequeno, de fácil leitura, mas é muito interessante, seja para qualquer pessoa ler, para ser trabalhado em escola, em grupos de leitura, justamente por toda essa representação da sociedade e das relações que podem ser estabelecidas, né, entre o romance e a sociedade em que a gente vive nos mais diversos momentos da história. O Senhor das Moscas foi adaptado para o cinema e também inspirou uma série que está ainda passando, que é Yellow Jackets, que estreou em 2021. Enquanto no livro são apenas meninos, na série é justamente o contrário, são apenas meninas. Por isso que muitos críticos de cinema, de séries, chamam a série de O Senhor das Moscas versão feminina, né? Então é interessante você saber isso também, quando você for assistir a série, que ela foi baseada em O Senhor das Moscas. Uma curiosidade é que esse romance foi recusado por 21 editoras, né? Mas que hoje ele figura como um dos livros essenciais da literatura mundial, justamente por nos mostrar a necessidade de nos organizarmos em democracia, em leis, em respeito à diversidade, para que isso possa guiar
a nossa sociedade e não deixar que os nossos instintos selvagens aflorem, né? Não deixar que ditadores, né, aflorem esse estado mais selvagem, né? Porque o bom selvagem, na visão do escritor e da sua obra-prima, não existe. Não deixe de conhecer minhas crônicas, que eu publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.